Olá pessoal, bem-vindo ao Fábio Fernandes Teologia. Tu que ainda não és subscrito no nosso canal, subscreve-te, ativa o sininho para teres as primeiras informações e as primeiras notícias e a primeira mão, os vídeos que vão ser lançados no Fábio Fernandes Teologia. Bem-vindo, tu que estás pela primeira vez no nosso canal. Ontem lançámos o primeiro vídeo, hoje vamos lançar o segundo vídeo, segunda parte das Santas Escrituras, para o qual vimos ministrar e ao qual venho vos partilhar aquilo que me foi feito conhecido pela Palavra de Deus a nível científico, teológico, filosófico e também espiritual. Tá? Vamos orar, vamos começar com uma breve oração. Orem comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor por este canal, Senhor. Foi o Senhor que o concedeu e foi o Senhor que fez todas as coisas. Sabemos todas as coisas e sei tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Que as pessoas vejam o teu amor e que o teu amor não cesse. Que a tua paz prevaleça. Pai, a quem iremos, Pai? Só tu tens as palavras de vida interna. Faça-se em nós a tua vontade. Derrama o teu Santo Espírito. Envia-nos, ó Pai, todos os dias, ó Pai. Envia-nos para partilhar a tua palavra. Envia-nos, ó Pai, que através deste canal vidas venham a ser resplandecidas e venham a ser ganhas para ti, Jesus. Venham a ser libertas e curadas. Venham a ser cessadas todos os paradigmas, estruturas mentais erradas, pensamentos indóneos, ó Pai, que o mundo, Pai, implantou neles. Em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos pela palavra que nos é revelada e também feita conhecida. Amém. Amém? Muito bem. Vamos hoje, neste vídeo, falar sobre o Evangelho de Lucas, ou São Lucas, como vocês preferirem. Lucas era um homem muito sábio, inteligente, submisso, obediente, e mesmo era um amigo de Paulo, um grande amigo de Paulo em relação ao ministério. Ele era cooperador no ministério de Paulo. Ele escreve o Evangelho de Lucas, em que o seu nome está mencionado nesse Evangelho, como também escreve Atos dos Apóstolos. Então, vou falar sobre Lucas, o Evangelho de Lucas hoje. O Evangelho de Lucas é um livro muito preciso para o povo gentil. Quem é esse povo gentil na época de Lucas? Principalmente os gregos. Ele fala ao público grego. É o público grego que ele está, portanto, a partilhar a vida de Jesus Cristo. Ele partilha com muita ênfase, e o que me também tocou mais, as mulheres. Ele promove o ministério de Jesus em relação às mulheres. Que nenhum evangelho faz tanta menção quanto o de Lucas. Só há um episódio da história de Jesus, na vida de Jesus, que é mencionado uma mulher, que é a mulher que derrama o vaso de alabastro dos pés de Jesus, e que até essa história ficará em sua memória até hoje, como Jesus assim também o disse. Inclusive, não há de tantas vezes que o Evangelho mencione, por exemplo, Joana. Joana só no Evangelho de Lucas está mencionado no ministério de Jesus. Não há noutros Evangelhos que seja mencionado o nome de Joana. Inclusive, na última parte, que fala dela. Eu posso até ler para vocês. Posso aqui procurar. Ok? Que eles até é quando e está aqui, exatamente, no Lucas 24, 10, e fala, e era Maria Madalena, Maria Magdala, Madalena vem de Magdala, porque ela era da terra de Magdala, atenção, Madalena vem de Magdala, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam as que diziam essas coisas aos apóstolos, ou seja, as mulheres foram as primeiras a falar a respeito da ressurreição de Jesus. Jesus glorificou-se com o seu corpo ressurreto às mulheres, inclusive. Então, o que eu quero dizer com isto era porquê? Porque naquela época era muito, hoje nós chamamos de machismo, né? Era muito machista essa época. Portanto,
os homens, eles não sabiam diferenciar, por exemplo, uma função de casa e a nível profissional do contexto cultural, ou seja, da cultura. Ou seja, eles não sabiam, o homem é que tinha sempre razão, o homem, portanto, fazia a mulher como uma escrava dentro de casa e como também a nível público. A mulher era como, desculpem dizer essa expressão, mas é verdade, é como fosse, portanto, um nada. Vou dizer assim, eu ia dizer outra expressão, mas prefiro não dizer, não fosse um nada. E Jesus restituiu a função da mulher, restituiu a originalidade da mulher dentro do ministério. O segundo Adão restituiu e emancipou verdadeiramente a mulher. Quem emancipou a mulher verdadeiramente e quem deu importância a ela foi Jesus, o próprio segundo Adão. Ok? Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou falar aqui de um versículo que Deus hoje me mandou partilhar com vocês. Um versículo, aliás, é vários, eu vou contextualizar, ou seja, vou ler do Lucas 22, 39 a 46, e que diz: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Grandes gotas de sangue. Sublinha, destaca na tua Bíblia, grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Porquê que eu disse para destacar grandes gotas de sangue? Né? Essa a palavra de hoje. Se houvesse um tema, se houver um tema, o tema, eu vou falar primeiro no Monte das Oliveiras. Mais uma vez, é um monte, né? Mas desta vez é das Oliveiras. Jesus se encontra em momentos de glória, mas não só em momentos de glória, momentos de grande pressão, e num momento de morte, encontra-se no monte. Então, Jesus encontra-se no monte Transfiguração, é o monte da glória de Deus, né? Em que só Pedro, Tiago e João é que vão com ele. O Monte das Oliveiras é o monte da grande pressão. E depois eu vou-vos explicar. Ele chama-se Getsemane. Ok? Getsemane significa monte das prensas, monte da pressão. Ou seja, é um monte em que a azeitona é pressionada, porque era um monte, ou seja, o Monte das Oliveiras. A oliveira é de muitas árvores que era colhida a azeitona. E a azeitona, como vocês sabem, tinha grandes prensas. E essas prensas, ou seja, eles pressionavam a azeitona, saindo primeiro o melhor azeite, e esse azeite era destinado para os sacerdotes, para consagração e unção, para os sacrifícios e para a unção, para orar sobre o povo, para impor as mãos sobre o povo. Okay? Era para funções sacerdotais, era, por exemplo, o azeite extra virgem, que hoje encontramos em qualquer lugar de supermercado, inclusive. Depois, o segundo azeite, depois havia outra pressão, a segunda pressão era feita para os alimentos, imaginem, vamos contextualizar para os dias de hoje, é para os supermercados, para tu colocares nos alimentos. O terceiro azeite era para performar, não estou enganado, performar a casa. E o 4 para lavar, para lavagens, para colocar nas lãs das ovelhas para os mosquitos não picarem as ovelhas e estas não morrerem ou então não ficarem feridas, tá? Portanto, são 4
tipo de expressão. 4 tipos de expressão. Então, a prensa. Mas eu queria falar, eu estou aqui a contextualizar, então, que a azeitona, para sair o melhor azeite, portanto, tem que haver pressão. E azeite significa unção de Deus. Unção de Deus, ok? A unção de Deus, eu vou dizer, é feita com grande suor, ok? A unção de Deus é feita com grande suor. Por isso Jesus diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Temos que buscá-lo. E buscar com quê? Com violência, com pressão. O que é que Deus quer dizer com isso? Deus fala assim, nós temos que, portanto, buscar o reino de Deus com violência. Violência, como assim? Temos que ser como, eu vou dizer, os muçulmanos extremistas? Temos de ser como um povo rebelde que invade uma cidade e temos que obrigar todos a se converterem em Cristo? Não. Violência significa em grego, é violência com grande esforço, tal esforço, com grande esforço. E muita gente pensa, claramente também não estou a negar isso, que temos que gritar ou também clamar. Também temos, mas toda a gente pensa que essa palavra é só para grandes clamores. Não só. Essa palavra é também para grandes pressões. Ou seja, quando tu estás numa circunstância da tua vida em que não te é favorável e tu ainda assim buscas o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, com esforço. Às vezes não me apetece orar. Às vezes não me apetece jejuar. Não me apetece estar com Deus porque eu estou tão mal na minha vida. Mas é aí, com grande esforço. O reino de Deus é conquistado com esforço. É isso que Jesus quer dizer com violência. Então Jesus diz, tornou-se em grandes gotas de sangue. Significa que Jesus estava a ser pressionado de tal forma, devido ao sofrimento que ele viria a seguir, de tal forma, a nível espiritual, ele estava a levar todos os nossos pecados, mas aqui já não era mais a nível espiritual, já estava a passar noutra área, e que aqui eu chamo de área emocional, na área mental, em que conduz os nossos pensamentos, emoções e sentimentos. Ou seja, Jesus estava a sentir os sentimentos, as emoções e os pensamentos pecaminosos em que estavam a recair sobre ele, em que saíam de tal maneira, quando, segundo a ciência, a medicina, grandes gotas de sangue só saem quando há uma grande pressão nas veias, ou seja, nas veias em que as células arrebentam. Eu que sou especialista de exercício físico, quando as células, eu estudei sobre essa parte, as células arrebentam, está numa grande agonia, de tal maneira, de tanta depressão, de tanta ansiedade, de tanta agonia, de tanta angústia, que as células por si só explodem, ou seja, elas explodem de tal maneira que saem nas veias, ou seja, nos capilares sanguíneos, e vai para o rosto, que se traduzem, que vão para a superfície do nosso corpo. Ou seja, a pressão era tanta que Jesus estava a passar, em que de tanta pressão como a azeitona assim sofre, da unção de Deus, de recair o pecado do homem, dos sentimentos, das emoções, nos pensamentos, em que Jesus sentiu a dor do seu sofrimento que viria a seguir, que era a terceira. Ele estava a passar aqui a segunda etapa, ao qual ele estava a ser pressionado na presença de Deus. E é aí que está o monte. E porquê no monte? No monte. Eu vou explicar no monte. O monte é onde se respira o ar mais puro de todo o mundo. Ou seja, no monte tu respiras o ar puro. E o monte é o lugar de santidade. É o lugar que tem um grande significado de santidade, de consagração, de unção, de presença de Deus. Ou seja, então ele estava no lugar da presença de Deus, a ser pressionado, em que dele saía gotas de sangue. E esse sangue foi por mim, foi por ti e por todos nós. Foi a primeira vez que Jesus derramou sangue por todos, foi no Monte das Oliveiras, meu amigo. Por ti e por mim. Foi na pressão.
E ao sair o sangue perfeito na pressão, ao sair esse sangue, como fosse um animal, um cordeiro de Deus ao qual foi pressionado e o sangue foi retirado para consagração para todos os santos, para que pudessem ser salvos, para que nós gentios hoje e judeus, inclusive da tribo de Judá, pudessem ser salvos. Ok? Então Jesus, ele saiu sangue. E o que é que isso traduz na minha vida? O que é que isso traduz para a nossa vida? Eu agora vou levar para a nossa vida. O que é que tens feito com o sangue de Cristo? Isto significa, qual é o valor que tens dado a Jesus? Quanto tempo tens passado com Jesus? Isto é, quanto tempo tens orado? Quanto tempo pensas em Jesus? Quanto tempo estudas a palavra de Deus? Em conhecimento, em sabedoria e revelação? Quanto tempo tu tentas procurar outras coisas e essas coisas não vêm ao teu encontro e às vezes só buscas Jesus por teu interesse? O que é que sai dentro de ti? Para a tua boca? Para a tua boca? O que é que sai dentro de ti? Outra. A vida de Jesus tem traduzido na tua vida? Pensa nisso. E é isso que eu quero acabar dessa reflexão. Monte significa presença de Deus, consagração, santidade. Dentro da santidade de Deus há grande pressão para sair o melhor de ti para o mundo. É isso que Jesus quer dizer. É isso que Jesus, com a vida dele, e Lucas, quando relata a vida de Jesus no Monte das Oliveiras, ele está a falar comigo e contigo pelo Espírito Santo. O seguinte, de ti tem que sair algo puro, tem que sair santidade, tem que sair o sangue de Cristo. Ou seja, o que é sair o sangue de Cristo? Em ti tem que sair grande esforço, grande amor. O Espírito Santo de Deus tem que sair de ti, tem que sair de ti virtude, significa saúde, né? E ele diz que corriam até ao chão. O azeite, quando é pressionado, ele cai até ao chão, é derramado até ao chão, até todo o azeite ser colocado em potes, bem organizado. Então, Jesus caiu, o sangue dele caiu até ao chão, corria até ao chão, porque o melhor sangue estava guardado em Deus para nos salvar. Para nos salvar. E levantando-se a oração foi ter com os seus discípulos e achando-os dormindo de tristeza. Aqui em grego, dormindo de tristeza significa depressão. Depressão, eles estavam deprimidos. E Jesus disse, não há tempo para depressão. Vocês não podem se deixar dominar pela depressão. Não se deixem calar pela depressão. E não vos deixem calar pelos demónios que vão ter com vocês para vos deprimir. Porque sim, existem demónios em que vos querem deprimir para vos tentar calar. E a depressão só é da origem quando tu olhas e pensas mais no passado do que no presente que Deus já te deu para alcançares o futuro. E ele diz assim, e disse, porque estáis dormindo, não há tempo para dormir. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Quando tu estás a dormir, o mundo te cala e acontece que ficas mais no mundo, ou seja, com os valores e princípios do mundo, sendo tentado, ou seja, tendo o mundo uma tentativa bem sucedida sobre a tua vida, porque tu estás divagando em teus pensamentos, ou divagando até, ou seja, no horizonte, na superfície, ao qual o mundo te dá. E esse mundo significa sistema corrupto, um sistema corrompido, em que te tenta, com o seu vírus do pecado, contaminar. E se ele contaminando, o que é que acontece? A tentação vem. E qual é a tentação? Depressão, ansiedade, medo, insegurança, desconfiança, entre outras coisas, doenças psicossomáticas que são geradas
devido tu cederes à tentação. O que é tentação? Tentação são tentativas do mundo fora de ti que te tentam extrair da presença de Deus. Por isso que é tentação, a ação em tentativa. Ou seja, tentação é pecado. O pecado é quando nós agimos nessa tentativa do Satanás. E quem é o pai do mundo e pai da mentira? Satanás. Satanás é que rege o mundo. Significa que ele corrompeu o mundo para regê-lo. Mas quem é que permitiu isso? E quem é que permitiu essas coisas? Deus. Mas Deus é o Deus do mundo, é o Deus de Satanás, é o Deus de todas as coisas do sistema corrupto, incorruptível, que está só no reino dele, que ele virá restituir e constituirá uma nova terra. E isso podemos um dia falar sobre isso. Então, Jesus, o que é que tem saído de ti? Tem saído o melhor de Deus ou tem saído o melhor do homem na tua vida? Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Que a paz de Deus seja contigo. Shalom. Que Deus esteja todos os dias em tua casa, em tua família. Que sejas um homem e uma mulher abençoado. Partilha com os teus amigos. Ativa o sininho. Vamos estudar a Bíblia juntos. Vamos sempre em frente, nunca desistir. Que saia de ti sempre o melhor de Deus.